ação. Este foi o enfoque do bloco anterior, baseado no 5º capítulo da encíclica Laudato Si. No 6º e último capítulo, o Papa continua com as pistas de ação a partir de uma dimensão ainda mais profunda, onde fala da necessidade de uma conversão ecológica. No âmago desta conversão está o dinamismo de uma espiritualidade socioambiental, de uma comunhão cósmica, universal. O que o Papa fala, meus amigos, minhas amigas, é que todos nós, você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, nós temos que adotar um novo estilo de vida. Reparem no seguinte, uma planta sempre busca a direção do sol. Já perceberam isto? Por quê? Porque a planta necessita da energia do sol, que ela transforma em energia química que ajuda a planta a crescer e se desenvolver, produzindo o oxigênio que nós respiramos. Dependemos do verde da natureza para sobreviver. Por isso que o Papa sempre diz, tudo está interligado. E para todos nós juntos preservarmos esta natureza, é preciso começar de novo, diz o Papa. Citação da Carta da Terra, feita em 2000, sob o patrocínio da ONU, a Organização das Nações Unidas. Começar de novo para preservar a Terra. O mercado capitalista, o que ele quer? Quer que a gente se transforme num pequeno robô, indo sempre ao supermercado, comprando tudo que vier pela frente, sem necessidade. Novo estilo de vida significa vida mais simples, modesta, que se satisfaz com o necessário. Essa nova educação, ela tem que ser feita na escola, na sociedade, na igreja também, e principalmente na sua família. A educação que nos faz preservar a natureza mediante pequenas ações diárias. Elas são muito importantes. Vou lembrar a vocês o que diz o Papa. É muito nobre assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias, consumindo menos água, consumindo menos luz, não comprando desnecessário, vivendo simplesmente como a natureza nos educa. Todos nós somos responsáveis a preservar essa linda natureza que Deus nos deu. Viver na simplicidade. Esse é, sem dúvida, um dos exemplos que nos tem dado o Papa Francisco. O Papa Francisco é um Papa simples, despojado e pobre, inspirado também na figura de Francisco de Assis. Os dois têm uma dimensão necessária para o mundo de hoje, que é a conversão. Conversão não é só apenas mudar de mentalidade, mas mudar de lugar. Que lugar que nós estamos? Em que casa nós estamos? Na casa do coração? Na casa dos valores? Na casa do mundo? Nós temos que cuidar da moradia interior, da moradia das relações, do mundo relacional e da convivência maravilhosa com a nossa consanguinidade criatural, porque nós somos irmãos e irmãs de todos os seres. O caminho do retorno à nossa casa é feito com alegria e em clima de paz. Como diz o Papa Francisco, é necessário sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com o mundo e que vale a pena ser bons e honestos. Essa é a face daquilo que o Papa chama de amor civil, político e social. O amor social impele-nos a pensar em grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. O Papa Francisco
nesse trecho da Laudato Si, nos convida a assumirmos, como continuidade do Evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira opção pela construção de uma cultura do cuidado. Uma sociedade onde todos os seres que compõem a nossa casa-mãe, a nossa casa comum, sejam de fato tratados em sua importância, desde os menores até os maiores. A evangélica opção pelos pobres nos impele a assumir de fato o amor social e político como construção do reino de Deus na nossa casa comum. Lembrando que a cultura do cuidado só acontece quando cada um de nós toma nas suas mãos a consciência de que o povo tem o poder. O povo pode construir uma sociedade mais justa, onde a civilização do amor, tão cara a nós, convidada pelo Papa Paulo VI a construirmos cada dia mais, seja de fato o motor que nos leve a assumir a opção de Jesus Cristo. A boa notícia de sermos livres e não escravos. No trabalho com a juventude, o nosso maior desafio é chamar a atenção deles para uma visão mais crítica sobre as coisas. É a gente pensar que o nosso meio ambiente é tudo aquilo que nos envolve, é chamar a atenção para o amor social, para que a juventude pare e pense sobre ela, sobre a outra pessoa, sobre os outros jovens, sobre o que acontece, sobre a morte dessas pessoas, sobre o extermínio da juventude, sobre o genocídio da população negra. Então, o Laudato Si é muito importante em todos os aspectos, para que a gente volte a sentir a necessidade de que nós temos que nos importar sim, e que mais do que se importar, que nós temos que ter ações com relação a isso. Então, é o segmento próprio de Jesus Cristo em todos os seus aspectos. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante, porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. Nós somos chamados a contemplar
toda a realidade e descobrir nelas a marca da Trindade. E aí, citando São Boaventura, ele diz que cada criatura testemunha que Deus é trino, é comunhão. O desafio, então, para nós é contemplar, é conseguir ler essa realidade a partir dessa chave trinitária. E mais uma vez, o Papa reforça que tudo está interligado, e isto convida-nos a maturar uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. E para terminar essa belíssima encíclica, o Papa Francisco nos lembra que todos nós que estamos empenhados neste cuidado com a casa comum, nesta terra, caminhamos para a casa comum do céu. E não caminhamos sozinhos, caminhamos com as outras criaturas, porque todos os seres são chamados também por Deus para participar dessa grande festa, desta plenitude da nova criação. Então, do ponto de vista de Deus, o que nos espera não é a catástrofe e a destruição, é a plenitude, é a plenificação. Ele diz: no coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que esse Deus da vida seja louvado. Ao final da encíclica, o Papa Francisco propõe 2 orações. Uma que pode ser rezada por todos que creem em Deus, e outra pelos cristãos e cristãs, pedindo a sabedoria de assumir os compromissos para com a criação que o Evangelho de Jesus propõe. Concluímos esta nossa apresentação com uma dessas orações. Mas antes, é preciso que fique bem claro, as reflexões que aqui apresentamos não substituem o texto da Laudato Si. A encíclica contém muitos outros detalhes que aqui não foram abordados. Esta apresentação quis ser, antes de tudo, uma motivação para você ler e saborear esta belíssima carta que o Papa Francisco nos brindou. Leia, releia, sublinhe os pontos que chamam a atenção. Converse em sua família, na comunidade, na escola, no trabalho. A saúde e a beleza da casa comum depende de você, de mim, de todos nós. Laudato Si. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz.